Olá, pessoal, bom dia. Então, estamos começando o dia 2 da LX Fortaleza. Deixa eu só confirmar aqui se está tudo certo lá no online, mas a gente vai começar a palestra agora e vamos ter uma programação que vai até mais ou menos meio-dia e depois retornamos às 2 horas da tarde, certo? Estou vendo que eu não estou aparecendo aqui no vídeo, mas ok. Então, só uma revisão aqui rápida. Hoje que a gente começa com a palestra do Marlos, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. Depois, Matheus está aqui? Matheus não está aqui ainda. O Vinícius Silva Pacheco, também não estou vendo ele aqui. O Bruno Lopes. E aí a gente tem um intervalo. Entre uma palestra e outra, se alguém quiser fazer uma Lightning Talk de 5 minutos, fica à vontade, só vem falar comigo ou me manda uma mensagem. Eu sugiro, pessoal, manda uma mensagem lá no Telegram do Elug Ceará. E aí, quero dar um Lightning Talk sobre isso aqui, e aí a gente tenta encaixar. À tarde, depois do almoço, vai ter a palestra da professora Carla Bezerra, lá da UFC Quixadá, do Gustavo Araújo, e do professor Francisco Heron, que está aqui, e aí a gente encerra. Então, deixa eu falar um pouco aqui sobre o palestrante. O Marlos Saraiva, a gente já entrevistou lá no Elixir em Foco. Agora, ó. Isso, palestrantes, dia 2. No caso, o Marlos... Tá certo. Ele vai ministrar a palestra usando o Scoped CSS em componentes Phoenix Surface para melhor manutenção e performance. Marlos é um engenheiro de software com mais de 20 anos de experiência na construção de sistemas e na liderança de equipes para entregar produtos em diferentes domínios e tecnologias. Seu trabalho abrange desde sistemas financeiros e contábeis de grandes empresas até ferramentas de código aberto populares. Ele é o criador do Broadway, do Elixir Sense e do Surface. Muito obrigado, Marlos. Prazer ter você aqui como nosso keynote speaker, e a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Vou guardar aqui os slides para a gente começar. Então, pronto. Obrigado, Adolfo, pela apresentação. Eu estou aqui hoje para falar de Scope de CSS. Eu não sei se todo mundo aqui já trabalha ou pretende trabalhar na parte de front-end. Eu, particularmente, fui praticamente minha carreira toda um desenvolvedor de back-end, mas de alguns anos para cá foi inevitável que todo mundo que trabalhasse com back-end tivesse também que entrar nesse mundo aí de HTML, CSS. E uma coisa que a gente sofre muito no Phoenix é a falta de uma maneira melhor de organizar o CSS dentro do modelo de componentes. Então, basicamente, a talk é sobre isso e como a gente encontrou uma maneira minimamente sã de implementar isso no Surface. Muitos dos conceitos aqui, os exemplos vão ser todos no Surface, mas grande parte dos conceitos vão servir para qualquer aplicação Phoenix, mesmo que você tenha que implementar na mão. Então, aqui primeiro vamos falar um pouquinho do CSS bem rápido, para a gente poder mostrar a solução que a gente trouxe, certo? Basicamente, antes do CSS, o que a gente tinha quando queria dar estilo a elementos HTML, ou era a base dos próprios atributos, das tags, ou utilizando o atributo style, que veio depois, né? Então, com isso surgiu depois, durante o tempo, alguns problemas, principalmente em relação à reutilização desses estilos, né? Então, todo mundo começou a jogar esses estilos na própria tag. Quando você queria reutilizar esses estilos, você tinha que copiar, colar. Era muito difícil de reutilizar. Então, o CSS veio para resolver esse tipo de coisa, né? Ou seja, você tira a definição você separa a definição do conteúdo da definição visual dele e centraliza essa definição visual. Com isso, você pode trocar essa definição visual e aplicar isso para uma grande quantidade de elementos ao mesmo tempo. Uma característica do CSS, pelo próprio nome, é a questão da cascata, ou seja, as regras de estilo são definidas de maneira hierárquica e os estilos são aplicados em cascata de acordo com a proximidade do elemento em relação à definição do estilo. Estilos mais próximos, né, tem prioridade.
E o problema que a gente tem hoje, por exemplo, no Live View e em várias outras tecnologias, basicamente quase todas, é a falta de conhecimento do CSS sobre componentes, certo? Ou seja, se você definir um componente em Phoenix, se você definir um componente em Surface, esse componente, o CSS não sabe que existe esse componente. O que se faz, então, no mercado, isso independente de ser Phoenix ou não, é você simular o escopo baseando em convenções de nomes de classes, né? Ou seja, você tenta dar uma certa sanidade nessa questão dos escopos do CSS, na aplicação dessas regras, criando convenções que todo mundo tem que seguir para poder gerar essa simulação de escopo. Os problemas que a gente tem desse modelo é o seguinte, então você tem conflitos de nome de classe. Ou seja, como você tem toda essa aplicação de regras em cascata, no momento que eu tenho um componente onde eu escolhi, por exemplo, o nome botão, e eu introduzo outro componente na mesma aplicação que também foi escolhido o nome da classe botão, você vai ter um conflito, certo? No estilo do botão. Então, por exemplo, a gente tem essa tela bem simples, tem 2 botões, e se a gente vir olhar o código dela aqui, ela é bem simples, eu tenho um botão de uma lib1 que eu estou usando, está bem ruim, deixa eu aumentar aqui. Então eu tenho 2 botões que eu estou pegando da lib1, certo? E eu quero introduzir um novo botão da lib2. Eu tenho esse botão quadradinho aqui, e agora eu quero introduzir um botão redondinho para voltar, por exemplo, um caso fictício. Então, a partir do momento que eu venho aqui e vou introduzir esse novo componente, mais complicado aqui com o microfone na mão, a gente viu que não atingiu o resultado esperado, né? Faltou também na verdade, no caso aqui, como eu estou introduzindo, esse é outro problema também, né? Quando eu tenho uma biblioteca, eu estou usando alguns botões, eu quero uma outra biblioteca com outros estilos, normalmente, a não ser que os estilos já estejam definidos no próprio elemento HTML, eu vou ter que importar também os estilos da outra biblioteca. Nesse caso, é o que a gente vai fazer aqui. Eu já tinha a lib1 e agora eu vou trazer a lib2. O que aconteceu é que teve um conflito, ou seja, eu tinha meus botões azuis, quadrados, introduzi um outro componente de outra biblioteca que, se a gente for olhar aqui o CSS, na biblioteca 1 está usando a classe btn, se a gente for na definição da lib2, também está usando a mesma classe btn. Então, isso é um problema bastante comum no CSS, esse conflito de nomes de classe. O outro problema é o vazamento dos estilos que eu defino nos componentes, nos elementos pai, quando eu introduzo um componente filho. Ou seja, eu defino um componente filho com um certo estilo, ele funciona perfeito, defino um componente que isoladamente também funciona perfeito, ou seja, tem um estilo do jeito que eu defini, mas na hora que eu pego esse componente filho e jogo ele dentro do componente pai, o estilo que eu defini para o pai vaza para o filho. Aqui no caso tem um componente bem simples, que é esse panel, e aqui eu tenho só um texto com um link, certo? Algo bem simples. Então, você pode ver que no código é exatamente o mesmo texto. Ou seja, o mesmo texto com link fora do painel e o mesmo texto dentro do painel. Mas o estilo vazou, ou seja, dentro do painel a gente definiu o estilo para esses links, deixou ele mais em formato de botão, só que ele vazou para dentro do filho, ou seja, o mesmo filho que está lá fora, dentro do painel, aquilo que eu defini para cá, vazou para os filhos. Por quê? Por causa do efeito cascata.
Outra desvantagem que a gente tem no CSS devido a essa centralização no uso com componentes é justamente que essa definição dos estilos fica longe do componente. Normalmente você vai ter lá um app CSS ou você vai ter vários arquivos importados e o seu componente vai estar numa pasta muito longe, ou seja, ele vai estar numa estrutura de diretório totalmente diferente de onde ficam os estilos. Então, toda vida que você quer fazer alguma coisa, a gente tem que lembrar que esse estilo é código também. E se eu tenho um componente que tem tudo isolado, ou seja, toda a lógica dele está isolada, eu deixo tudo pertinho dele, o estilo dele não vai estar. Existem certos estilos que é muito bom eles estarem centralizados, principalmente quando são estilos globais, estilos que são aplicados realmente de maneira global. Você tem questão de temas, de cores, esse tipo de coisa. O problema é que hoje em dia, praticamente tudo que você define um componente em estilo visual é em CSS, mesmo aqueles que não deveriam variar com o tema, ou seja, mesmo aqueles que não são globais. Então, quando você tem esses estilos definidos que são só daquele componente, longe do componente, piora bastante a manutenção quando você quer manter esse código. Esse problema, a gente está vendo aqui que ele não é novo, né? Esse problema de scope ele vem praticamente desde que surgiu o CSS. Isso aqui é o primeiro draft da tentativa de trazer escopos de CSS sendo padrão, né? Esse draft é de 2014 e só esse ano, pela primeira vez, a gente tem, acho que no Chrome já, uma primeira versão realmente funcionando, certo? De algo nesse sentido. Tiveram outras tentativas, como na Tag Style foi criado um atributo Scoped, mas era muito limitado, ele trabalhava apenas com Web Components, e ele era muito relacionado a realmente componentes web HTML, não componentes genéricos de outras tecnologias, como é o caso do Phoenix, né? Ou seja, componentes que estão lá no servidor. Então, inclusive, foi deprecado, né? A primeira versão, esse atributo Scoped do Style, ele foi deprecado, e o que saiu agora esse ano pela primeira vez, já, se não me engano, no Chrome, é uma nova versão onde você consegue definir um @scope e fazer algo mais ou menos parecido com o que a gente faz aqui. Lembrando, mesmo assim, ele continua sendo completamente agnóstico em relação a componentes do Phoenix ou qualquer outra tecnologia. Esse scope desse draft aqui, e que já está saindo nos browsers, ele é apenas uma maneira mais... é uma maneira definitiva de se criar os escopos, mas ele também desconhece qualquer existência de qualquer componente. Então, já que isso aqui demorou bastante, ou seja, praticamente 10 anos para a gente ter alguma coisa no CSS, foram criadas soluções para resolver esse problema, né, do escopo. Então, a gente tem basicamente dois tipos de maneira de resolver. A primeira é por convenção, que a gente já citou. A mais famosa dessas convenções é o BEM, certo? Que é uma metodologia para se nomear as classes, para evitar conflitos, esse tipo de coisa. E nós temos soluções baseadas em tecnologia realmente, não metodologia. Ou seja, nós temos soluções que são baseadas, a grande maioria, em JavaScript. Então, você tem aí realmente uma quantidade enorme de soluções. Você tem CSS Módulos, Style Components, Scope de Styles no Vue.js e em outros, e tem muito, muito mais coisa. Cada um tentou resolver da sua maneira. Aqui um exemplo do BEM, né? No caso aqui, isso aqui é a própria definição do site dele, né? Ou seja, uma metodologia para ajudar a criar componentes reutilizáveis e compartilhamento de código no desenvolvimento front-end, né? Então, você vê aqui do lado esquerdo, quer dizer, não sei se vai ver, né? Mas no lado esquerdo você tem o CSS como se fosse padrão, e aqui o CSS seguindo a metodologia de nomenclatura do BEM. Certo? O BEM tem muitas vantagens, e a principal é que não requer nenhuma ferramenta extra, né? Você pode implementar em qualquer tecnologia, você não depende de biblioteca, não depende de nada. É uma convenção. Por isso, então, ele pode ser utilizado no Phoenix, né? Como em qualquer outra tecnologia. Agora, ele tem desvantagens também. Primeiro que requer disciplina, né? Ou seja, não existe uma imposição tecnológica, uma imposição a nível de linguagem para estruturar isso.
são convenções que o time todo tem que seguir. E são convenções bem estritas, bem fortes, ou seja, se você não seguir essas convenções, vai tudo para o ar. E isso aqui, para mim, é o pior deles. Toda vida que eu tentei usar isso aqui, chega um momento que eu não conseguia mais, porque os nomes, à medida que você vai criando mais componentes parecidos, você vai usando bibliotecas, esses nomes vão ficando cada vez maiores, porque você acaba tendo que seguir essas regras de maneira... Como você tem que seguir essas regras de maneira bem... você é forçado a seguir essas regras, você acaba chegando em nomes gigantescos. E aqui uma observação seguinte, em muita tecnologia isso não é problema, mas usando o Live View, isso pode sim ser um problema, principalmente quando você vai trocar as classes dinamicamente. A gente vai ver um pouquinho a gente vai ver por quê daqui a pouco. Então aqui as soluções JS, né, elas não têm a desvantagem, elas conseguem trazer essa vantagem de ter uma tecnologia impondo esse controle, ao invés de ser só convenção. Mas aí tem um problema, né? Elas dependem de ferramenta, né? Ou seja, vai depender de Node, NPM, Bundler, e vocês, assim, quem já trabalhou com front-end sabe a quantidade de coisas que vai precisar, né? Eu trabalhei com React, eu me lembro que na hora que você fazia um Hello World, mínimo, se não me engano, o Node, o pacote lá do Node Module já dava 200 megas só do Hello World, né? Então, tudo isso você traz dessas outras tecnologias. E outra desvantagem é que, normalmente, elas são atreladas a uma biblioteca específica, né? Tem umas que são muito utilizadas no React, outras que são utilizadas no Vue.js. Cada tecnologia dessa escolheu mais ou menos um modelo padrão que a comunidade normalmente segue. No caso do Surface, a questão do scope de CSS, ela foi, na verdade, o issue número 1. Ou seja, para você ver como realmente é um problema de longa data, e é um problema que foi discutido durante 3 anos. Essa foi a primeira issue aberta no Surface, e demorou 3 anos para a gente realmente ter uma certa segurança e implementar alguma coisa. Justamente devido a essa parafernália de soluções diferentes, e que, na verdade, às vezes não duravam nem alguns meses, né? Você tentava olhar, achava que aquilo era bom, depois, daqui a poucos meses, já tinha outra desbancando aquela. Isso realmente foi muito complicado. No nosso caso, para a gente tentar fugir, né, dessa questão, dessa mudança que acontece muito no CSS, né, no mundo HTML e JavaScript, a gente estabeleceu alguns requisitos básicos, né, na hora de a gente escolher um modelo. Olha, o primeiro é o seguinte: a definição das regras de estilo tem que ficar em CSS. Porque alguma daquelas tecnologias que você escolhe, na verdade, elas não seguem isso aqui. Ou seja, muitas delas, você, ao invés de definir as regras de estilo no CSS, você traz as regras, por exemplo, para o JavaScript, né? Ou seja, você tem lá o CSS em JS, você vai pegar os seus estilos, vai trazer tudo do CSS e vai criar um JSON, uma estrutura de dados em JavaScript. A gente não queria esse modelo. Por quê? Primeiro, ferramentas, ou seja, na hora que você faz isso, você está perdendo tudo que já existe no universo do CSS que foi feito, editores, syntax highlighting, todas as ferramentas que você tem, validação, linter, para o CSS, você está perdendo isso e trazendo para a sua língua, que é o Elixir, que não vai ter isso. Né? Então, o primeiro requisito foi esse: a gente vai continuar usando CSS. E a outra era não depender de nada de JavaScript. Ou seja, a gente não queria trazer a obrigação do uso de Bundler, de Node e tudo junto, né? Então, assim, como é que foi a nossa implementação? Nossa implementação foi baseada na do Vue.js. Ou seja, o modelo do Vue.js, como ele trabalha com componentes, era um modelo muito próximo do que a gente queria atingir no Surface. E esse modelo é o seguinte: olha, por padrão, se eu definir o estilo para um componente, esse estilo só vale para o componente. Ou, se eu quiser que esse estilo, por exemplo, seja aplicado nos filhos, eu tenho que explicitamente dizer, olha, eu quero que esse estilo se aplique para os filhos. Por exemplo, se for um painel que define o layout dos filhos. Nesse caso, esse CSS do pai tem que ser aplicado nos filhos, mas tem que ser explícito. No CSS padrão, ao contrário, tudo se aplica. Ou seja, qualquer elemento que você colocar, se ele tiver o nome da classe, não interessa quantos níveis acima,
ele vai ser aplicado, se não tiver nenhum mais específico, mais próximo. E a gente definiu duas maneiras de definir esses estilos para o componente. Uma é inline, ou seja, no próprio template do componente, você pode abrir a tag style e definir esse escopo. Automaticamente o compilador vai entender que aquele estilo só pode ser aplicado para aquele componente. E a outra é definir um arquivo colocalizado junto com o componente. Ou seja, você tem lá o botão.ex, definindo a lógica do componente, e você pode ter o botão.css definindo o estilo do componente. Aqui a gente vai ver alguns exemplos sem escopo e com escopo, justamente daqueles problemas que a gente viu. O primeiro é o mesmo exemplo, né? Aqui aquele que a gente viu, ou seja, eu tinha dois componentes quadrados, azuis. Na hora que eu introduzi um novo componente, existia um conflito com as classes e todos ficaram redondos e verdes. Com o escopo, a gente vai ver que é o mesmo código, ou seja, você tem aqueles botões que são azuis da lib1, a gente vai ter o outro do lib2. Mas a diferença é que com o escopo, agora eles foram aplicados só onde deveriam ser, ou seja, os azuis mantiveram seu estilo original e o novo que foi introduzido não comprometeu o resto dos estilos, certo? E a diferença, se a gente for no componente, só um minutinho. Aqui a gente está vendo que o componente define o estilo dentro do próprio template, ou seja, isso aqui é um componente, é o template do componente, e a gente está definindo o estilo dentro do próprio componente. A gente vai olhar aqui que ele está definindo um btn. O outro botão da outra lib também define o btn, mas eles não conflitam. A mesma coisa nesse outro. Esse aqui a gente tem um sem escopo, ou seja, as classes, os estilos do pai vão vazar para o filho, alterando a definição que ele deveria ter de estilo. E a com escopo não, ou seja, eu defini um link, esse link funciona fora, eu defini um estilo para o link, ele funciona dentro também. No caso aqui, o código é praticamente o mesmo. E nesse caso aqui do painel, a gente vê que o estilo não foi definido inline, e a gente definiu ele como um arquivo colocalizado, ou seja, a gente tem o painel do código Elixir e a gente tem o painel CSS com todo o código dele de CSS. E você está vendo que ele pode usar coisas genéricas. Ó. Ele usou um A aqui direto, nem precisou criar a classe. Ele definiu, olha, no meu painel, todos os meus links, eu quero que tenha essa aparência, certo? E não vazou. Ou seja, do outro, se você fizer isso aqui no CSS normal, esse elemento aqui, esse estilo para esse elemento vai vazar para todos os filhos. A não ser que ele defina o mais específico, que normalmente não pode ser o que você não quer fazer. Como é que funciona a questão do escopo de CSS? De novo, isso aqui foi muito baseado de como é o Vue e outras implementações parecidas. Tem duas tarefas que a gente precisa fazer em tempo de compilação, certo? A primeira é, toda vida que a gente vê um elemento no componente e esse elemento está definindo uma classe, certo? Essa classe, se a gente tiver na definição do CSS do componente, a gente introduz um ID de escopo nele, certo? Isso aqui é um hash único em toda a aplicação.
Então, toda vida que a gente sabe que ele está utilizando uma classe, um estilo, e a gente define estilo local para esse componente, ou seja, a gente define, foi definido também esse estilo no escopo, ele faz isso, ele adiciona esse ID. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ler todas as definições CSS do componente, ou seja, a gente teve que realmente criar um parser para fazer isso, e a gente, na verdade, altera também a definição do estilo. Ou seja, foi definido o BTN, mas a gente traduz isso, gera, a gente interpreta o CSS e gera um novo CSS com o escopo. Então, basicamente, o conceito é muito simples. Ou seja, se eu sou um componente, eu defino o escopo. Se eu defino o escopo, esse escopo tem um ID. Se eu estou utilizando um elemento e esse elemento está utilizando esse estilo do meu escopo, eu nunca mais vou ter o problema do conflito e nem o problema do vazamento do estilo, porque esse estilo só vale para quem tiver o atributo com o ID do escopo. Aqui vocês podem ver o exemplo. Ó, né? Todas aquelas definições dos componentes vêm para um arquivo único, que depois é feito o import no CSS geral. E o bacana é que o compilador faz isso para qualquer componente. Normalmente, quando você vai trazer um componente de uma biblioteca, você tem passos para dar o setup, né, do componente. Você vai colocar lá no mix, né? Você vai provavelmente ter que pegar um CSS dessa biblioteca, colocar lá no vendor e depois fazer o import. Se você estiver utilizando o suporte de CSS do Surface, você não precisa fazer nada disso, porque em tempo de compilação, o compilador vai atrás de todos os componentes definidos, todos os componentes, incluindo das dependências, e vai gerar esse arquivo único, ou seja, ele vai traduzir todos os CSS de todos os componentes em um único arquivo que você só importa uma vez na hora que você configura o sistema. Depois, tudo é autoconfigurável. E aqui a gente vai para a parte, entendendo já o conceito de como funciona o scope de CSS, a gente vai ver como é que isso pode ajudar a gente agora na parte da performance também, certo? Principalmente no que a gente fala aqui de diff tracking, né? Se você já trabalhou com Live View, você sabe que o Live View ele não trabalha sempre mandando todo o HTML, né? Ou seja, não é como uma requisição HTTP tradicional, um request HTTP, que você, cada mudança que você faz, a não ser que você esteja usando JavaScript e pegando partes dinâmicas, mas por padrão você solicita uma página, a página vem. Se você quiser a página de novo, ela vem toda de novo. No Live View, no Phoenix, na verdade, é criada uma conexão de WebSocket e o Live View tenta o máximo possível mandar apenas aquilo que foi alterado. Ou seja, se eu tiver uma Live View e eu fiz uma alteração no estado de alguns dos componentes e apenas a cor de um botão mudou, ao invés dele mandar esse botão todo, o código desse botão todo, ele vai mandar apenas a referente àquela mudança de cor. Ele tenta, pelo menos, mas isso depende muito de como a gente define os componentes. Só para a gente entender o conceito, também não sei se vai dar para ver aqui. Mas, basicamente, isso aqui é o payload que vem do Live View. Ou seja, isso aqui não é um HTML puro, não é um texto, isso aqui é uma estrutura de dados, é um JSON, basicamente, e esse JSON, ele vem representando as partes dinâmicas e estáticas, ou seja, quando você tem uma página, um componente, o Live View interpreta aquilo e ele quebra todo esse template em partes estáticas e dinâmicas. Por quê? Porque as estáticas ele pode mandar de uma vez só, uma única vez, e tudo que ele vai ter que fazer agora, já que as partes estáticas não podem mudar, é ficar observando mudanças nas dinâmicas, e quando tiver essas mudanças, ou pelo menos quando ele acha que tem essas mudanças, ele manda somente essas partes dinâmicas. Então, por exemplo, nesse trecho aqui desse template aqui, a gente tem uma parte dinâmica. Então, o que ele vai fazer é separar, ele vai cortar isso em três textos diferentes, né? E vai mandar em nós diferentes da estrutura. O primeiro, que é estático, enquanto não tiver nada dinâmico, ele vai considerar um texto só. Depois ele tem apenas essa parte aqui que é dinâmica, ou seja, isso aqui é uma expressão.
No Phoenix é a mesma coisa, só muda que ao invés das chaves, você tem os outros caracteres. E aí, de novo, aqui estático. Então, isso aqui é mandado separadamente, e quando houver uma mudança nesse estado aqui, nesse count, ele vai mandar só essa parte do código. Tendo em vista isso, o objetivo da gente aqui, então, é minimizar as partes dinâmicas, ou seja, uma das maneiras mais simples de otimizar aplicações Phoenix usando Live View é minimizar sempre as partes dinâmicas, porque elas é que são mandadas sempre para o servidor, até às vezes quando elas não mudam. Isso tudo depende de se o diff track acha que mudou, ele manda. Existem outras técnicas e outras dicas que são interessantes de seguir, e eu dei um toque esse ano no ElixirConf, justamente sobre isso, um toque só sobre essa parte de otimização. Eu acho que ela está online, mas eu não tenho certeza. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ver aquilo que se refere a CSS. Então, o que a gente pode fazer utilizando o que a gente viu aqui de CSS é o seguinte: é muito comum nos códigos, quando a gente tem um componente, a gente ter alguma propriedade do componente, alguma característica do componente, que quando ela muda, você quer mudar várias partes do componente, em termos de estilo, certo? Então, por exemplo, a gente tem esse toast aqui, e não dá para ver provavelmente, mas ele tem um tipo. O tipo, no caso aqui, ele pode ser warning ou erro. Então, se eu alterar aquele de warning para erro, ele vai mudar o estilo dele. E aqui está o código dele. Eu também não sei se vai dar para ver, mas vamos ver. Vocês podem ver que esse componente toast, em várias partes do código dele, ele tem condicionais. Né? Isso aqui é um açúcar sintático, mas no final das contas, isso aqui é um if, isso aqui é um case. Certo? Essa classe aqui sempre vai se aplicar. Essa classe vai se aplicar quando o tipo dele for warning, e essa classe aqui vai se aplicar quando o tipo dele for erro. Mais abaixo aqui a gente tem a mesma coisa. Essa classe vai se aplicar quando o tipo for warning, essa classe vai se aplicar quando for erro. Então é muito comum em componentes você ter uma grande quantidade desses condicionais espalhado por todo o template, por todo o markup. Isso aqui é ruim, né? Você está repetindo essa mesma lógica em vários locais, tem esse primeiro problema. E o segundo é que se esse componente, por um acaso, for atualizado muitas vezes por segundo, o que é comum em Live View, Live View é uma coisa que pode lhe acostumar mal. É tão rápido que ele consegue atualizar que você acaba nem se preocupando muito com essas coisas. Então, você simplesmente atualiza. Você começa a receber mensagem de pub/sub, você atualiza o socket, ele vai atualizar, uma maravilha. Só que se você não prestar atenção nesse tipo de coisa, a performance pode degradar com o tempo. À medida que a página pode receber muitos elementos, ou à medida que a conexão não é muito boa. Então, a gente tem que evitar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos tentar abrir. Eu não creio que vocês vão conseguir ver, certo? Mas vocês podem acreditar. No caso aqui, eu vou alterar o estado do componente, e a gente vai tentar ver aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui mais a... Talvez agora dê. E a gente vai ver o payload que vai ser trafegado. Certo? Aqui já dá para ver que quando a gente mudou o tipo, né, de warning para erro, a gente vê bastante código sendo transferido. Todo aquele código condicional veio do outro, ou seja, a gente vê em esse texto vai ser completo. Imagine você, se você já usou Tailwind, você sabe como isso aqui pode ficar imenso, né, essa definição dessa classe. E se você fizer isso tudo de maneira dinâmica, ele sempre vai mandar tudo. Então aqui a gente está vendo que ele está mandando para cada condicional, esse aqui de cima é só o do menu, para mudar o estado, e esses aqui realmente são os que foram mandados de novo, certo? O que a gente pode fazer com CSS para evitar isso é usar state, area e data selectors para, ao invés de jogar vários condicionais no componente, a gente só tem um. No caso aqui é o mesmo exemplo, certo?
Só que agora a gente usando essa estratégia. Você vê que no código agora, eu não tenho mais nenhum daqueles condicionais, certo? O que eu fiz agora, o que a gente consegue ver agora é que eu tenho uma expressão lá em cima, recebendo o valor daquela propriedade, que é a propriedade que muda. A gente definiu um data kind para ele, com o mesmo nome da propriedade, e o resto do código, ele não tem nenhum condicional mais, certo? E agora a gente vai usar o que? A gente vai utilizar o CSS para fazer isso. Qual a vantagem? O CSS é estático. Ele vai uma vez só para o browser. Então, todas aquelas partes dinâmicas que vão para o browser em cada atualização, não vão mais aqui. A única coisa que vai mudar é aquela definição. E aí eu trago essa lógica para cá. Certo? Para o CSS. Então, eu posso dizer, olha, eu posso fazer... Eu estou tirando de uma maneira mais imperativa, onde eu tenho que adicionar condicionais no código todo, e estou trazendo para uma forma declarativa de definir o estilo. Então, eu estou dizendo que esse toast, quando ele for... O tipo dele for warning, ele vai se comportar dessa maneira. Quando ele for erro, ele vai se comportar dessa maneira. Esse código vai uma vez para o browser só. E quando a gente for ver aqui... Você vê agora que a gente mudou o tipo e tudo que foi enviado agora foi só esse pedaço do código. Ou seja, eu poderia ter 20 condicionais no componente todo. Se eu remover esses condicionais dinâmicos, levar para o CSS, não interessa quantos estilos eu mude no componente como um todo. Ele simplesmente vai sempre só mudar isso aqui. Isso faz uma diferença muito grande dependendo do cenário que você tiver. Só uma coisa, isso aqui você pode utilizar em qualquer tecnologia, certo? Isso aqui não tem nada específico do Surface. São técnicas que você pode utilizar no Phoenix normal, sem ser utilizando o Surface. A vantagem de você utilizar, no caso, o Surface, é a questão justamente do escopo. Porque na hora que você define aquele data kind, ele pode vazar também para os filhos. Você pode ter um componente que tem um tipo, e você pode ter um filho desse componente que também tem o mesmo tipo e você usou o mesmo nome. CSS vai funcionar de maneira em cascata. Ele pode vazar para os filhos. Utilizando o escopo de CSS, isso não vaza. Então, você tem que ficar sempre alerta quando for utilizar isso de maneira global em vários componentes. Tem que lembrar que, sem usar o escopo de CSS, essa lógica, essa definição do data pode vazar para os filhos. Tem outra maneira também de você fazer isso se você usa o Tailwind, certo? Se você não gosta de definir o estilo num arquivo separado, você pode utilizar variantes, certo? No Tailwind. Então, como eu tinha lá aquele kind, né? Como eu tenho aqui o kind definido aqui, esse cara aqui definido, então o Tailwind automaticamente permite eu fazer uma variante customizada com essa informação. Então, nesse caso, você continua podendo utilizar aqui inline, se é o que você gosta. Eu, particularmente, em alguns casos, eu não gosto de fazer isso aqui, principalmente quando eu vou ter aqui 5 linhas de código só de classes, para mim é ilegível. Mas você pode fazer isso aqui. Então, isso aqui é estático. Ó. Você vê que isso aqui está entre aspas dupla. Isso aqui não está entre chaves. Isso quer dizer que isso aqui não é uma expressão. Isso aqui é estático. Isso aqui vai apenas uma vez para o browser também. Então, é outra coisa que você pode fazer. Se você já usa variantes em Tailwind, é algo bem bacana. Só tem uma desvantagem. Se você for fazer variantes por componente. É que para cada... Essas aqui são genéricas. Mas se você tentar fazer elas de maneira por componente, você vai ter que definir no Tailwind config. Ou seja, para cada componente você vai ter que definir. Se você quiser criar algo melhor, se você quiser criar uma variante, por exemplo, com erros, tá entendendo? Ao invés de usar essa maneira aqui, que isso aqui é como se fosse... Eu tô usando... Eu não estou definindo, na verdade, uma variante. Isso aqui é uma variante customizada, né? Onde eu posso colocar isso aqui, essa condição. Se eu quisesse criar uma variante que eu pudesse usar aqui como erro, 2 pontos e o valor, eu teria que ir lá
no Tailwind Config e fazer isso. O próprio Phoenix já faz isso para alguns casos. Ó. O próprio Phoenix, por default, se você criar uma aplicação Phoenix lá com o Phoenix New, ele já vai trazer algumas variantes pré-definidas. Tá ok? Que isso aqui é de uso global, então ele pode trazer. No caso, a gente está falando de componente. Se eu quiser criar um de componente, eu vou ter que inserir aqui para cada componente nesse arquivo. Então, o que é uma última coisa que a gente pode ajudar nesse sentido, entendeu? Que a gente fez no Surface. Eu gosto muito de variantes. Eu acho que ela deixa o código bem bacana em termos de você poder fazer essas condicionais de maneira mais declarativa dentro do próprio CSS. Então, uma coisa que a gente fez aqui foi a gente criou uma nova opção quando você cria uma propriedade, certo? Isso aqui é a definição do componente de propriedades. Esse componente tem uma propriedade loading e tem uma propriedade size. O loading é booleano, o size é um string, mas ele tem dois valores válidos, né? Como se fosse um enum. E aqui eu adicionei que ele criasse a variante CSS automaticamente. Fazendo isso aqui, ou seja, com apenas a adição dessa opção para true, tudo aquilo que a gente precisaria fazer manualmente, de inserir a variante lá no Tailwind Config, é feito automaticamente pelo compilador. Então, você fazendo isso, você pode utilizar diretamente aqui. Então, você tem essa definição de classe, aqui é tudo estático, ou seja, um string, e aqui você pode usar, né, @loading, : isso. No caso do size, ou seja, quando estiver carregando, ele vai ter essa característica. Aqui, o size, né, ele vai criar uma variante para cada valor possível. Então, você pode definir isso aqui de maneira declarativa. Ou seja, quando o size for small, eu quero que o texto seja small. Se o size for large, eu quero que o texto seja large. Isso, de novo, não gerando nada dinâmico. Tudo feito pelo compilador. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feito, muita coisa que a gente pode fazer. Como eu falei em relação ao scope de CSS, esse ano, finalmente, aqui está saindo algumas coisas mais interessantes, que talvez faça com que a gente consiga trazer mais funcionalidade nesse sentido, em termos de experiência de desenvolvimento, porque eu tenho que fazer uma ressalva. Eu não sou especialista em nada dessas tecnologias de front-end, e acho que o único motivo que eu fui atrás de tentar fazer alguma coisa para o Phoenix, né, para o Elixir, era justamente porque eu não sou bom em nenhuma delas, entendeu? Todas essas tecnologias que surgiram para resolver esses problemas, todas elas dependiam de coisas que não era o que eu fazia. Ou seja, eu gosto de trabalhar em Elixir, sempre gostei e quero continuar trabalhando, tá entendendo? Mas realmente quando você entra nesse mundo aqui de CSS, HTML, JavaScript, começa a ficar complicado. Então, a gente está tentando trazer muitos desses benefícios do scope de CSS, variantes de Tailwind, mas de uma maneira sã, que a gente não precise ficar maluco instalando 300 ferramentas, megas e mais megas de dependências, entendeu? Tudo isso aqui funciona sem nenhuma dependência em JavaScript. Tudo isso aqui que eu mostrei, do Surface, questão de variantes, no caso aqui ele tem a dependência do Tailwind, mas se você usa o Tailwind standalone, ou seja, você não depende de NPM, você não depende de Node, nada. Você consegue fazer isso aqui tudo só com Elixir e com as bibliotecas que ele traz o executável standalone do Tailwind. Isso é o que eu tenho para vocês hoje, e como eu estou dizendo, a gente vai continuar observando o que é que está saindo, né, do mercado, dessa parte de CSS, e de scope CSS para tentar melhorar ainda mais isso aqui. A gente tem muitos planos em termos de sintaxe, do template, para também trabalhar com estados diferentes, algumas ideias tentando trazer o conceito de máquinas de estado finito para o componente, para o live view, só que amarrando isso a uma sintaxe específica. Então tem muita coisa que a gente está pensando em fazer aí no futuro. Beleza? É isso que eu tenho para vocês. Obrigado. Estou tentando monitorar aqui o áudio. Dessa vez não caiu nenhuma vez, mas que ontem, durante a palestra, caiu várias vezes o áudio.
Mas muito obrigado. Marlos, eu quero primeiro saber se tem alguém aqui do público que tem alguma pergunta. Temos. Sei que tem pergunta também no online, mas primeiro fazer o pessoal aqui. Bom dia. Primeiramente, obrigado pela palestra, gostei bastante. Eu que mexo mais nessa área do front-end e com o Tailwind principalmente, achei muito interessante, achei curioso. Como é que vocês conseguiram integrar o Tailwind a essa biblioteca Surface sem utilizar o NPM? Na verdade, isso a gente não precisou fazer, graças a Deus. Quem fez isso foi o pessoal do próprio Phoenix, né? O Tailwind, na verdade, o Tailwind ele fornece um executável standalone para qualquer plataforma, para Mac, para Linux. Então, se você for no site do Tailwind, você pode baixar esse executável e você roda ele sem necessidade de NPM. Ele vai rodar como executável standalone e vai compilar as suas classes Tailwind e vai gerar o arquivo final. Entendeu? Então, tudo que foi feito lá no Phoenix foi, na verdade, um wrapper dentro de uma biblioteca feita em Elixir, que quando você instala essa biblioteca, quando você roda, é uma task, e essa task faz o download desse executável e joga dentro do projeto para ele ser executado no próprio ciclo da compilação. Então, assim, não tem nada extra que eu tive que fazer. Tudo já foi feito, primeiro, pelo Tailwind, que disponibilizou um executável padrão, ou seja, oficial, e o pessoal do time do Phoenix, que criou uma biblioteca para poder que baixa esse executável de acordo com a plataforma e faz um wrapper que você pode usar. Você chama o task normal, like mix, não me lembro exatamente qual é o task, porque você nunca usa, isso é automático, entendeu? Isso fica, quando você não está no modo de desenvolvimento, ele compila automaticamente, você não se preocupe com isso. Quando você starta o servidor, ele já compila e gera o CSS do Tailwind compilado já. Certo, obrigado. Outra pergunta. Para a gente integrar o Surface com o Phoenix, além de baixar a biblioteca e tal, a gente precisa fazer alguma alteração a mais para a gente ter acesso a essa feature do hot. Eu conheço como, tipo assim, quando a gente só muda uma parte do front-end, a parte de atualizador, eu conheço essa técnica como hot replacement. Precisa de alguma configuração a mais no Phoenix ou só utilizando o Surface AI puro eu consigo já ter acesso a esse hot replacement? Você está dizendo assim, em termos de trocar apenas as partes do código que foram alteradas, isso já é padrão do Live View. Também, ainda bem que ninguém teve que fazer nada nesse sentido também não, porque isso é a parte mais complexa que eu vejo no Live View. O diff tracking é muito complexo. Assim, é uma parte do código que eu já tive que manter quando eu quis fazer algumas alterações, entendeu? Para contribuir, mas é bem complexo. Então, assim, é uma coisa que realmente, se eu fosse fazer do zero, eu acho que eu não faria. Ainda bem que o Valim resolveu fazer, ele e o Chris, e funciona muito bem, esse diff track. Mas já é do Live View. Se você usar o Live View, você já tem isso de graça. Independente do Surface. O Surface ele é só uma biblioteca em cima do Live View. Por baixo, ele é um template e ele tem bastante coisa nesse sentido da experiência do desenvolvimento, ou seja, de coisas automáticas em relação a CSS, açúcar sintático, ele vai nessa direção, mas os conceitos por trás, depois dele compilado, ele é simplesmente uma aplicação Live View. Certo, obrigado. Só uma última coisa. Você pode me explicar mais? Você disse que acabou de dizer que contribuiu fazendo algumas alterações, contribuindo com o código. Como é que funciona mais ou menos debaixo do pano esse track difference? Diff tracking. É aquela coisa. Eu falei sobre isso numa palestra, mas foi uma palestra toda sobre isso. É muita coisa. Mas, basicamente, você tem no Live View, o estado da Live View, da página, é guardado no servidor. Então, vou tentar fazer aqui bem rápido. Esse estado, o servidor consegue rastrear as mudanças nesse estado, já que ele tem o estado. Então, toda vez que eu faço uma requisição, eu clico num botão, por exemplo, e essa requisição chega no servidor, essa requisição vai chegar num callback, e esse callback pode alterar o estado, certo? À medida que ele altera o estado, vamos supor que ele alterou, no caso lá daquele componente, né? A gente tinha o tipo do componente, eu apertei no botão, que é o que acontece aqui, né? A gente viu.
na hora que eu seleciono isso aqui, ele vai uma requisição para o servidor, dizendo, olha, eu mudei isso aqui. Isso chega no callback, e o callback diz, olha, ele mudou de erro para warning, certo? E o que é que ele vai fazer? Ele sabe que tem agora partes dinâmicas que usam essa informação, certo? E lembra que ele tem a estrutura de dados, ele sabe dessa estrutura de dados, o que é estático, o que é dinâmico. Então, se eu mudei alguma coisa, certo? E eu sei que essa parte dinâmica usa essa coisa, eu já coloco ela para mandar. Mas não coloco mais nada estático, porque eu já sei que está lá. Então, ele manda essa estrutura de dados com todas as partes dinâmicas, que ele sabe que mudou, porque ele sabe qual é o estado atual e ele sabe qual é o novo. Ou seja, eu tenho o estado atual e quando eu rodo um callback, aquilo que foi mudado no meu estado, lembrando que isso aqui é uma linguagem funcional. Então, eu tenho com segurança, não existe referência, ponteiro, essas coisas. Então, eu tenho com segurança, se eu tenho o estado antigo e eu tenho o estado novo, eu posso comparar esses estados com segurança e saber se alguma coisa mudou. Então, é isso que ele faz. Se teve uma mudança, manda essa parte dinâmica que depende dessa mudança, certo? Se não teve nenhuma mudança, não manda nada. Muitas vezes que você clica em coisas e você não vai ver nenhuma mudança no browser, porque ele identificou que não mudou nada. Agora, existem níveis diferentes que ele consegue fazer esse rastreamento, entendeu? Existem tipos de componentes diferentes. O Live View, por exemplo, ele é basicamente um gen server, que é um cara que tem estado no servidor. Então, ele, por exemplo, se eu tiver um template de um Live View, ele tem esse estado para comparar. Só que esse template ele pode conter outros componentes, incluindo componentes funcionais. No caso dos componentes funcionais, eles não têm estado. O estado está na Live View. Então, na hora que ele vai atualizar o componente, ele não sabe. O que ele faz é o seguinte, como ele é funcional, ele usa também, ele se aproveita também da questão da função pura. Ou seja, numa função pura, se eu passar os mesmos argumentos, eu tenho que ter o mesmo resultado. Então, o que ele faz é o seguinte, ele rastreia os argumentos que são passados para aquela função, para aquele componente. Se esses argumentos não mudaram, ele simplesmente não manda de novo, ele não re-renderiza o componente. Se teve alguma mudança, ele re-renderiza esse componente, entendeu? Então, é uma visão muito por cima, tem muitos outros detalhes de otimização, como, por exemplo, você tem que ter cuidado quando você vai passar uma informação para um componente, por exemplo, funcional, porque como ele não tem o componente em si, funcional não tem conhecimento do próprio estado, a otimização é toda baseada nos argumentos, como eu falei. Então é o seguinte, se você passa mais do que você precisa, imagine que era comum, por exemplo, nas primeiras versões do Live View, quando o pessoal começou a usar, você tem o assigns, né, que é o cara que segura o cara que segura todo o estado da Live View. E você passava esses assigns para os componentes, entendeu? Qual é o problema? O assign contém muita coisa, o assigns. Ele contém as informações do estado completo. E muitas vezes o componente só precisa de uma informação. Então, se você passa todos os assigns e mudou uma informação que não é a que você precisa, não tem como ele otimizar. Ele simplesmente vai mandar renderizar tudo. Mesmo que não tenha mudado nada que você precise. Então, assim, você sempre deve passar o mínimo que você precisa para o componente. Se o componente só precisa de uma informação, passa só essa informação. E não, de repente, uma informação muito maior, como você passar uma estrutura do Ecto completa para ele. Se mudar, por exemplo, o updated at lá dele, que ele nem usa, ele mesmo assim vai dizer para re-renderizar aquilo. E aí isso vai em cascata. Ou seja, eu tenho componentes que tem outros componentes como filho, que tem outros componentes como filho. Isso vai em cascata. Na hora que eu re-renderizo um pai, ele vai tentar, ele vai usar esse processo recursivamente. Ó, checa os argumentos. E ele vai ficar mandando para o servidor, ele vai tentar re-renderizar tudo. E mesmo assim ainda tem outros níveis. O fato dele mandar renderizar tudo não quer dizer também que vai ser tudo. Existe na parte do cliente, certo? Existe o Morphdom que vai receber essa estrutura e vai saber também fazer esse encaixe, né? Do que mudou e do que não mudou. Então, mesmo ele dizendo, olha, renderiza isso, se o componente não tiver parte dinâmica, mesmo ele re-renderizando, ele não precisa mandar de novo. Por quê? Porque você já mandou as partes estáticas. Então, eu estou mandando re-renderizar uma parte estática. Ele não precisa mandar de novo. Mas se tiver dinâmica, e mesmo que a dinâmica não tenha mudado, ele vai mandar de novo a dinâmica.
Por isso você tem que ter cuidado. Tem muitas coisas envolvidas na questão do diff tracking. É bem complexo, mas se você seguir algumas boas, seguir alguns, né, alguns conselhos nesse sentido de passar o mínimo, evitar gerar coisa dinâmica, você vai ter uma performance muito maior, entendeu? Além de outros cuidados que tem que, como eu falei, nessa outra palestra, na LixConf, eu cito vários desses tipos de problemas. Problema com diff tracking, problema com os assigns, problema com a latência da rede, é uma coisa que pode dar problema também. Como é muito fácil você implementar essas coisas, você pode simplesmente achar que está tudo beleza, e na hora que você vai para o browser, se tiver uma conexão lenta, você começa a ter problemas. Então tem uma série de outras coisas, além disso aqui que eu falei, que foi bem por cima. Certo, obrigado. Nada. Eu queria perguntar, em relação a uma coisa que você tinha dito mais no começo da palestra, você comentou que gosta muito de trabalhar com Elixir, mas que também já trabalhou com React. E ter muitas ferramentas para serem utilizadas na questão do front-end te incomodava um pouco. Aí eu queria te perguntar, que você acabou de comentar dessa questão de performance, você falando de passar somente o dado necessário para um componente, que tem que ser atualizado somente quando as props dele mudarem, por assim dizer. Isso me lembra muito problemas que o pessoal do React também tem, que eles tentam resolver com Context API e coisas desse tipo, que é só passar um dado quando ele realmente for necessário para o componente não renderizar sem ter necessidade. Aí eu queria saber, das experiências pessoais que você teve, se você sentiu assim, alguma diferença de performance, principalmente em aplicações onde os estados da tela mudam com frequência, em relação a utilizar Elixir, com Live View e Surface também, e a utilizar React, quando você utilizaria um ou outro, ou quais diferenças você viu no uso de cada um, na sua experiência pessoal? Olha, para mim é o seguinte, eu acho que o React, eu gostava demais, acho uma excelente tecnologia, mas ele foi mais ou menos o pioneiro nessa questão dessas aplicações, né, de single page applications. Então, eu acho que o grande problema do React, na verdade, que não é só dele, foi a tentativa de implementar um modelo funcional numa linguagem, numa plataforma que não é funcional. Então, tudo que eu estou falando aqui, por exemplo, dessas otimizações do Live View, não dá ou é muito difícil de serem feitas em JavaScript, pelo fato da linguagem não ser funcional. Ou seja, você tem referências apontando para todo canto. Então, quando eu tenho um objeto, eu recebo outro, é muito difícil eu saber o que mudou de um objeto para o outro. Porque cada objeto pode ser um grafo, que vai apontando para outro objeto, que aponta para outro objeto, que aponta para outro objeto. No caso do Phoenix, não. Elixir é funcional, ou seja, as estruturas são imutáveis. Então, se eu receber uma estrutura de dados, eu posso comparar ela de maneira muito rápida com outra estrutura de dados e saber se elas são iguais ou não, saber quais são as diferenças. No React, eu via muito problema nesse sentido, até pelo tamanho dele. Você via que para cada coisa que ele tentava implementar nesse modelo mais funcional, que é reativo, né? Ou seja, ao invés de você ficar mudando coisas de maneira... ao invés de você ficar dizendo, muda isso, muda aquilo, você muda o estado, né? E essa mudança de estado reflete nos componentes. Isso é um modelo que é muito próximo do modelo funcional mesmo, entendeu? É fácil fazer isso no modelo funcional. E o React, você vê que realmente ele é muito inchado. Por quê? Porque ele tem que introduzir uma série de outras bibliotecas para tentar fazer isso. E aqui a gente está falando do Elixir, que roda em cima do Erlang, onde a máquina virtual ela foi criada do zero para ser funcional. Ou seja, ela entende a imutabilidade não é uma biblioteca que você, como é no React, que usa o Immutable.js, se não me engano, não sei se ainda usa. Então você tem outras várias bibliotecas para fazer coisas que já são de graça aqui no Erlang. Então eu acho que o fato de você já ter isso tudo na tecnologia, você vai criar algo que é mais simples, no final das contas. E aí você pode se concentrar em otimizar. Ao invés de você estar se concentrando em fazer o básico, que é o quê? Cara, eu vou importar uma biblioteca, eu tenho vários casos que é complicado no React, né, usando ref, tudo aquilo que você sabe que quebra o modelo funcional. O problema é que eu senti, JavaScript não tem como impor o modelo funcional. E o React sofre muito com isso, já que o modelo dele é funcional. Mas ele não tem como impor.
é JavaScript, é objeto. Eu posso mudar qualquer coisa no objeto a hora que eu quiser. Tá entendendo? E eu acho que é isso que acontece. Diferente aqui. Eu não tenho como. Se eu quiser mudar o estado de uma live view, eu tenho que fazer de uma única maneira. Eu mudo o estado. E se eu quiser atualizar algum componente, eu não posso chegar lá no componente e dizer, ó, atualiza isso aqui. É sempre nesse ciclo reativo. Altera o estado e essa alteração do estado reflete na view. Então, acho que o React, ele não é culpa dele, acho que é culpa da plataforma dele. E sempre ele vai tentando meio que corrigir. Opinião. Você tem tudo ali já perto do servidor, então você tá perto de tudo. Ou seja, o Live View tem acesso à tua aplicação no servidor. Então, os teus dados estão próximos. Tu consegue fazer lógica muito mais próximo. No React é bem complicado. O React está longe do servidor. Então, muitas vezes tu tem que pegar dados, consultar esses dados e mandar para ele ser trabalhado lá. Tá entendendo? E essa parte de atualização é muito complexa, na minha opinião, quando você não tem uma plataforma para isso, como a gente tem o Erlang. Tá entendendo? Eu gosto do React, assim, conceito, acho que ele foi um pioneiro de trazer essa parte dessa maneira mais funcional. Não foi o primeiro, mas foi, acho que o primeiro popular, de que trouxe esse modelo reativo de desenvolver esse modelo de imutabilidade, de estado imutável, e eu acho que foi extremamente importante para o que a gente tem hoje. Mas eu não consigo comparar, até porque é diferente, um é só no servidor e a outra é no cliente. Só aí já não dá uma comparação justa, entendeu? Vai ter casos que uma vai ser melhor do que a outra, mas no geral, para o tipo de aplicativo, de aplicações que eu trabalho, trabalhei praticamente a vida toda, o do Live View é bem mais produtivo, assim, me dá uma satisfação muito maior de trabalhar, porque é muito mais simples. E eu me preocupo muito menos com esse tipo de coisa. Inclusive essa parte de otimização, eu só me preocupei algumas vezes, mas é porque eram telas muito específicas que trabalhavam com milhares de componentes sendo atualizado centenas de vezes, às vezes por segundo. Então eu tive que me preocupar com isso. Mas, no geral, você vai fazer uma aplicação baseada em CRUD, você nem se preocupa com isso. Obrigado. Pergunta aqui do Armínio. Oi, Marlos, bom dia. Tu chegou a falar que para o Elixir, né, é muito mais fácil entender essa mudança de estado porque é uma linguagem funcional, né, que já está empregada ali na VM. Então, como é que a parte do Surface ou Live View opera nessa mudança de estado em relação a Function Component e Live Component? Como é que ele entende que aquele estado mudou no Py e ele precisa renderizar aquela parte dinâmica e mandar o diff tracking para o browser renderizar só aquele trecho, né? Porque você tem a passagem lá dos componentes, né, da API pública, que você define o seu componente. E aí, por que no Live Component ele entende que, opa, beleza, a Live View mudou, mas essas propriedades que você está me mandando nova são referentes à antiga, e como é que funciona nesses dois componentes, nesses dois tipos de componente, um sabe, o outro não? É porque é exatamente aquela mesma questão do Live View. O Live Component ele vai se comportar similar ao Live View. O Live Component ele guarda estado também. Então, como ele tem o estado dele, um para um, tanto é que quando você vai definir um Live Component, você é obrigado a colocar um ID. Por que você é obrigado a colocar um ID? Porque é a única maneira que o servidor tem, né, quando ele mandar a informação, saber onde é que ele tem que atualizar. Né? Então é o seguinte, o Live Component ele tem estado. Esse estado fica na Live View, mas ele tem um estado. Isso quer dizer que quando a gente faz uma alteração numa propriedade, né, num atributo do Live Component, ele pode olhar para o próprio estado e dizer, cara, esse atributo não mudou. Não preciso fazer nada. Diferente do Function Component, que se eu mudei alguma coisa no argumento dele, mesmo que eu não use esse argumento, ele não consegue enxergar o próprio estado para dizer, eu uso esse cara ou não. Foi passado para ele, se ele mudou, ele vai ter que pedir para atualizar, mesmo que ele gere o mesmo código. Porque ele não consegue olhar para si mesmo, né? Ele é funcional, ele não sabe onde é que está o estado dele. O Live Component sabe onde é que está o estado dele. Tem um ID, e esse ID vai estar lá numa estrutura de dados que o Live View pode consultar e dizer, olha,
esse Live View recebeu essas novas propriedades. Busca aí o estado dele atual para eu comparar. Aí ele compara, porque ele tem os dois. Se não mudou nada, ele não atualiza nada no Live View. Mas Function Components é diferente. É baseado realmente nos argumentos. Mudou o argumento, tem que re-renderizar. Se tudo for estático, não tem problema. Se tudo for dinâmico, vai tudo. Marlos, então agora só 2 perguntas aqui do online. A primeira é do Helder de Souza. É aconselhável usar o Surface mesmo com o Phoenix 1.7, que trouxe muitas facilidades em relação à componentização? Aí depende. Vai ter features que não vai ter lá. É um trade-off. Ou seja, cada vez que você adiciona uma camada, ou seja, o Phoenix é uma camada acima. E toda vez que você adiciona uma camada, tem um trade-off. Isso você pode ir para a infraestrutura e você vai ter esse trade-off. Você pode dizer, vale a pena ter o Elixir? O Elixir, no final das contas, é Erlang. Você pode fazer tudo que você faz no Elixir no Erlang? Tecnicamente, você pode. Mas você vai ter uma série de coisas que eu acho mais vantajoso ter na linguagem Elixir e no ecossistema do que trabalhar com Erlang puro. E por aí vai. Você precisa trabalhar com Live View? Depende. Você pode trabalhar só com requisições HTTP normal. Quais são os seus requisitos, né? E esses requisitos, eles não são só das funcionalidades da aplicação. São também de manutenibilidade, são também de outras coisas que envolvem não só a parte técnica, mas a parte, quantos desenvolvedores você precisa. Então aí você já vai fazer o trade-off e depende muito do projeto. Então, assim, nenhuma tecnologia dá para você cegamente dizer, use sempre, aconselho a usar ou não aconselho. Dependendo do seu cenário, se você usa, por exemplo, muitas dessas coisas, se você tem problema com o escopo de CSS, você queria uma maneira mais fácil, hoje você não tem isso no Phoenix, você tem no Surface. Vale a pena ter esse outro nível de abstração? Aí você tem que comparar, olha, o que é que eu tenho no Surface que eu não tenho no Phoenix? Né? Padrão, isso, isso e isso. Eu preciso disso? Se a resposta for sim, vale a pena. Se a resposta for não, acho que não vale a pena. Eu não gosto da sintaxe do Live View padrão, do EX, do Higgs. Eu gosto mais do Surface. Vale a pena? O quanto lhe incomoda a sintaxe? Então é muito pessoal isso, né? Assim, depende muito do que você usa, do cenário das suas aplicações. E mais um aqui é do Rodolfo Silva. Como você lida hoje com a parte de estados em formulários quando há algum tipo de desconexão, onde normalmente o formulário é resetado? Do mesmo jeito, ou seja, não tem nada. Essa questão de formulário, assim, quando desconecta, na verdade é em geral, né? Não só com formulário, né? Quando desconecta, dependendo do que você tem um callback que você pode usar quando desconecta. Mas eu acho que não vale a pena você se preocupar. A questão de quando desconecta, a não ser que você tenha realmente uma conexão muito ruim, isso para os softwares que eu desenvolvo nunca foi um problema. É muito raro acontecer. Então, assim, nos casos que eu tenho, quando há uma desconexão, eu não me preocupo muito em tentar trazer o estado, porque é muito complexo. A partir do momento que você perdeu a conexão com o servidor, você não tem mais como garantir essa sincronia do estado. Então, eu sou um cara nesse ponto conservador no sentido, desconectou, voltou, tá entendendo? Mensagem, porque até um certo ponto, o próprio Phoenix consegue fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que ele não consegue fazer alguma coisa, olha, não tem mais como garantir esse estado, na minha opinião, é melhor começar do zero. Porque tentar fazer isso é muito complexo. Tentar sincronizar estado do cliente com estado do servidor é muito complexo. E no caso do formulário é pior ainda. Porque tem o estado que está no servidor, tem o estado do próprio formulário, e muitos desses valores do formulário, às vezes, eles estão no próprio JavaScript. Ou seja, quando você, dependendo de como você está usando o formulário, você pode começar a escrever dentro de um text input, e esse text input ainda nem fazer parte do seu estado lá no servidor. Porque você pode, por exemplo, colocar que ele só deve ser efetivado no focus out. Né? Ou seja, quando você perde o foco no componente, é que ele vai mandar essa informação para o servidor. Isso é configurável. Então, assim, você imagina, você começou a escrever, desconectou. Quando volta, faz o quê? Aproveita aquele valor, não aproveita? Como é que está no servidor agora? Assim, é uma coisa que
pelo menos nos casos, eu creio que deva ter realmente situações, dependendo do lugar, se você realmente tem uma conexão muito ruim, que isso acontece sempre, aí talvez valha a pena você fazer alguma coisa. Mas não é simples. Sincronizar estado é um problema complexo em qualquer área, historicamente, na computação. Eu, normalmente, não faço nada. No máximo, usar o callback para dar uma informação. Olha, perdeu a conexão, você está offline. Que é mais ou menos, por exemplo, como o Spotify faz. O Spotify, você está ouvindo a música, se ele já baixou a música, ele continua ouvindo. Mas ele já muda, ele está dizendo, ó, você está offline. Então, talvez na próxima música nem funcione, ele vai dizer. Tá entendendo? Então, acho que mais ou menos por aí. Acho que o que você pode fazer é informar o usuário, olha, perdeu a conexão, né? Começa de novo. Ou, se for uma coisa muito simples, aí tudo bem, vale a pena talvez. Agora, uma coisa muito complexa, um formulário complexo, com componentes complexos, eu não, assim, quem resolver vai ficar famoso, pode ter certeza. Certo. Então, muito obrigado, Marlos. Se alguém mais tiver alguma pergunta, o Marlos ainda pode ficar por aqui. E a gente retorna aqui às 10h30, certo? Com a palestra do Vinícius. Obrigado, pessoal.